Caros cursistas, estamos na nossa terceira aula e iremos tratar sobre os princípios fundamentais da pesquisa com enfoque nas tendências pedagógicas. Espero que estejam animados. Então, iremos lá. O contexto da pesquisa, iremos falar sobre um levantamento da produção acadêmica no campo da educação no Brasil. E fazer isso não é uma tarefa fácil. Nossa proposta é traçar um mapa panorâmico da trajetória da pesquisa em educação no Brasil, a partir do qual situamos as novas tendências de pesquisa no campo da EJA. Entendendo a complexidade da questão educacional em nosso país, pode-se presumir a grande diversidade de problemas e temáticas que vem motivando um número cada vez maior de pesquisadores a questionar e buscar novos caminhos e possibilidades. Primeiramente, é preciso ter em mente que a produção acadêmica e contextualizada, conforme já dissemos anteriormente, ela emerge a partir dos problemas ou questionamentos propostos pela sociedade num determinado momento histórico, impulsionando a reflexão e a construção de saberes que contribuiu para o enfrentamento das demandas e desafios. Assim sendo, rever a trajetória da pesquisa educacional em nosso país requer uma breve revisão das tendências pedagógicas que marcaram diferentes momentos na história do Brasil. Vejamos. História da pedagogia. A história da pedagogia, no sentido próprio, nasceu entre os séculos XV e XIX e desenvolveu-se no decorrer desse último, como pesquisa elaborada por pessoas ligadas à escola, empenhadas na organização de uma instituição cada vez mais central na sociedade moderna para formar técnicos e para formar cidadão. Preocupadas, portanto, em sublinhar os aspectos mais atuais da educação, da instrução e as ideias mestras que haviam guiado seu desenvolvimento histórico. Cambi, 1999. Também temos uma citação em que Saviani, 2007, em uma das suas recentes publicações, traz uma grande contribuição ao sintetizar as principais ideias pedagógicas e práticas educacionais, difundidas ao longo da nossa história, sendo desde a chegada dos primeiros jesuítas no Brasil até o início do século XXI. Trata-se de uma obra científica na qual o autor sistematiza o resultado de um extenso trabalho de pesquisa realizado com base em centenas de fontes documentais historiográficas. Saviani diz que resulta pertinente, portanto, indagar sobre o grau em que as investigações são suscetíveis se integram aos programas de ensinos próprios das disciplinas escolares. Ora, nós sabemos que nos últimos anos tem prevalecido nas pesquisas histórico-educativas realizadas em nosso país as análises específicas caracterizadas por recortes particulares, via de regra microscópicos, dos objetos da história da educação. Parece, pois, de grande relevância a realização de estudos sintéticos, uma vez é a partir deles que os avanços no campo da pesquisa poderão entregar os programas escolares, viabilizando a sua socialização e, em consequência, a elevação do nível do conhecimento da nossa história pela população. Então, vamos lá. Podemos considerar que, do ponto de vista da pedagogia, as diferentes concepções de educação podem ser agrupadas em duas grandes tendências. A primeira seria composta pelas concepções pedagógicas que dariam prioridade à teoria sobre a prática, subordinando esta àquela que, no limite, dissolveria a prática na teoria. A segunda tendência, inversamente, compõe-se das concepções que subordinam a teoria e prática e, no limite, dissolvem a teoria na prática. No primeiro grupo estariam as diversas modalidades da pedagogia tradicional, sejam elas situadas na vertente religiosa ou na leiga.
No segundo grupo, se situaria as diferentes modalidades da pedagogia nova, dizendo que, de outro modo, poderíamos considerar que, no primeiro caso, a preocupação se centra nas teorias do ensino, enquanto que, no segundo caso, a ênfase é posta nas teorias de aprendizagem, como nos diz Saviani em 2018. Saviani divide a história das ideias pedagógicas no Brasil em 4 períodos. Foi com esse espírito que projetamos a pesquisa sobre a história pedagógica no Brasil, incidindo mais sobre a síntese do que a análise. Assim, em lugar de se dar precedência à descoberta de fontes ainda não exploradas, visando a produzir a análise de momentos específicos da história da educação brasileira, buscou-se partir de fontes disponíveis, construir sínteses explicativas de amplo alcance. Em razão do objetivo apontado e que a proposta situou no âmbito do tempo longo, procurando cobrir todo o espectro da história das ideias pedagógicas no Brasil, Salviano, 2018. Vejamos o slide a seguir. História das ideias pedagógicas no Brasil. Esse é o livro de Saviani. E vamos lá. Primeiro período. O primeiro período, as ideias pedagógicas no Brasil, entre 1549 e 1759, que é o monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional. O segundo período é as ideias pedagógicas no Brasil entre 1759 e 1932, coexistência entre as vertentes religiosas e leigas da pedagogia tradicional. O terceiro período, as ideias pedagógicas no Brasil entre 1932 e 1969, que é o predomínio da pedagogia nova. Quarto período, as ideias pedagógicas no Brasil entre 1669 e 2001, que é a configuração da concepção pedagogista produtiva. Focalizemos em especial o período mais recente, quando se avolumaram as pesquisas em educação, inclusive no campo da EJA. Segundo Salviani, este quarto período foi marcado pelo nacionalismo e por um processo de expansão de economia, logo sufocado pelo endividamento do país devido a vultosos empréstimos internacionais. Esse período pode ser subdividido em 3 momentos. O primeiro momento, compreendido entre 1969 e 1980, no qual predomina a discussão em torno da pedagogia tecnicista, que se baseava no pressuposto da neutralidade científica inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade. A pedagogia tecnicista advoga a reordenação do processo educativo de maneira que torne objetivo e operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico. Ao final da década de 70, intensificaram-se os debates em torno de uma visão crítica produtivista que pretendia fazer a crítica da educação dominante, pondo em evidência as funções reais da política educacional que, entretanto, eram descobertas pelo discurso pedagógico oficial. Salviani nos diz em 2007, os principais inspiradores dessas ideias foram Bourdieu, Passeron, Baudelaire, Stalbert, além de Althusser. No Brasil, Luiz Antônio Cunha e Bárbara Freitas foram os autores que mais expressaram essa tendência. O segundo momento desse período estaria compreendido entre 1980 e 1991 e se caracteriza pela mobilização de educadores, pela organização política no campo educacional, bem como pela circulação das ideias pedagógicas. Desse processo de lutas dos educadores nasceram entidades como a Associação de Educação, a ANDE, a Associação de Pós-Graduação e Pesquisa, a APEND, o Centro de Estudos Educação e Sociedade, SEDES, que fortaleceram a Confederação de Professores do Brasil, o CBD. Em 1989, transformada na Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE.
As associações de docentes das universidades estabeleceram laços sindicais, surgindo a Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ANDES, em 1931. Com essas entidades, fortaleceu-se igualmente a produção científica, comprometida com a construção de uma escola pública de qualidade, e a sua difusão. Saviani, 2007. Na onda dos movimentos de redemocratização do país, que marcaram o final da década de anos 70 e o início dos anos 80, são ressaltadas as pedagogias da educação popular que ganharam lugar de destaque nas administrações do Partido dos Trabalhadores, o PT. São referidas também as pedagogias da prática, cujos principais interlocutores são Ode José dos Santos, Miguel Gonzalez Arroyo e Maurício Trambeguer. Também grande relevância à pedagogia crítico-social dos conteúdos formulada por José Carlos Libânio. Salviani conclui a análise desse movimento histórico destacando a pedagogia histórico-crítica, proposição que resume sua própria concepção de educação para o nosso tempo. O autor sintetiza a sua forma de entender a pedagogia histórica crítica da seguinte forma: a pedagogia histórica crítica e tributária da concepção dialética, especificamente carente na versão do material histórico, tendo fortes desafios unidas no que se refere às suas bases psicológicas com a psicologia histórico-cultural desenvolvida por Vygotsky. A educação é entendida como o ato de produzir, direta e indiretamente, em cada indivíduo singular, a humanidade que a produzir histórica e coletivamente pelo conjunto. Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. A prática social põe-se, portanto, como ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí ocorre um método pedagógico que parte da prática social, em que professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição para que trave uma relação fecunda na compreensão e no encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social. Aos momentos intermediários do método, cabe identificar as questões suscitadas pela prática social, problematização, dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e a solução de viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da sua própria vida dos alunos. O último corte temporal desse período desenrola-se em 1991 e 2001 e conclui que, nessa fase, as ideias pedagógicas no Brasil expressam-se o reprodutivismo como uma nova versão da teoria do capital humano, o que acaba culminando uma pedagogia da exclusão. Essa pedagogia orienta os ideais da escola nova, ofuscando a ênfase anteriormente esteve posta nos aspectos sociopolíticos do processo educativo. Enfatiza uma concepção psicológica do aprender como atividade construtivista individual do aluno e imprime-se uma forma de organização escolar que busca obter o máximo de resultados com os recursos destinados à educação. Para tanto, são mobilizados instrumentos como a pedagogia da qualidade total e a pedagogia corporativistas. Saviani apropria-se de duas expressões analíticas empregadas por Acácia Klingler para realizar o resultado dessas iniciativas: exclusão excludente e inclusão excludente. Os mecanismos de inclusão de mais estudantes no sistema escolar, tais como a divisão do ensino em ciclos, a progressão continuada, as classes de aceleração, que mantém as crianças e jovens na escola sem a contrapartida da aprendizagem efetiva. Permitem a melhoria das estatísticas educacional, mas a clientela contínua, excluída do mercado de trabalho e da participação ativa na sociedade. Vale ressaltar
que esses cortes temporais representam um artifício didático para a compreensão da relação existente entre o contexto histórico e o cenário educacional, enfatizando-se a interdependência que estabelece entre contexto e a pesquisa. Ao longo da história, evidenciar-se a coexistência dessas tendências. Para exemplificar essa situação, Saviani relembra o drama do professor, que no período entre as décadas de 70 e 80 tinha uma concepção escola novíssima, trabalhando uma estrutura escolar tradicional e sendo assim pressionados pelas exigências oficiais de planejamento, preenchimento de formulários ou paralisação dos objetivos educacionais. Se não correspondesse a todas essas exigências desses tecnicismos, seria acusado de não atender os critérios de produtividade. O mesmo se deu entre as décadas de 80 e 90, com uma visão mais crítica e política do papel da escola e do currículo, e os apelos dos novos discursos foram que propunham mudanças nas práticas educacionais de modo a adequá-las ao modelo neoliberal vigente. Nesse cenário, as tensões e mudanças ganham vulto à produção acadêmica relacionada com a EJA, na medida em que intensifica os debates sobre as especificidades dos sujeitos, currículos e metodologias próprias nessa modalidade. Portanto, consideramos aqui a história da educação, em que o estudo das histórias das ideias pedagógicas tenha sido merecidamente considerado como termo de pesquisa de relevante importância, sobretudo no que diz respeito ao contexto histórico de aplicação dessas ideias, que surgem em determinado tempo e se estabelece dentro da realidade da prática educacional. A história da educação também pode ser avaliada como um campo de pesquisa e de saber sistematizado de conjuntos pelos historiadores relativos à educação do passado. A concepção de ideias pedagógicas pode ser compreendidas como ideias educacionais, não em si mesmas, mas na forma em que como se encaram o movimento real da educação, orientando e, mais do que isso, constituindo da própria substância da prática educativa. Iremos detalhar a tendência pedagógica nova, que tem a concepção de ter o aluno como foco principal do processo de aprendizagem, fundamentando-se nas ideias do educador norte-americano John Wayne, que foi o primeiro a formular o novo ideal pedagógico baseado na concepção de ensino a partir da ação, sendo que praticou uma prática contundente à obediência e à submissão até então cultivada nas escolas. Elas as consideravam verdadeiros através da educação. Na escola nova, é presente a preocupação de se vincular à técnica de ensino à formação humana, com ênfase nos processos de reconhecimento. E agora a pedagogia tecnicistas, que de acordo com Saviani, a pedagogia baseava-se no pressuposto da neutralidade científica inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade. A pedagogia tecnicista advoga a reordenação do primeiro educativo de maneira que torne objetivo e profissional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende a objeção do trabalho pedagógico. Buscou-se ainda com justificativas teóricas derivadas do filosóficos psicológicos do behaviorismo, planejar a educação e adotá-la de uma organização capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco de sua eficiência. Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabe ao professor e na pedagogia nova a iniciativa deslocou-se para o aluno, na pedagogia tecnicista, o elemento principal passou a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno a posição secundária. A organização do processo converteu-se na garantia de eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção. Por essa concepção pedagógica tecnicista, objetiva-se embasar os conteúdos ministrados em conceitos objetivos com o auxílio de livros didáticos, buscando a transmissão de conhecimento de forma eficaz com o aferimento a partir de avaliação que apenas analisem a realização dos objetivos propostos com o escopo da formação
para o mercado de trabalho, atentando-se ao fato de que a pedagogia tecnicista impôs, sobretudo, um caráter profissionalizante do ensino. Sob este aspecto, observa-se que, no tocante ao escopo almejado pela política educacional governamental, as diretrizes relacionadas ao desenvolvimento do país por meio do tecnicismo foram insuficientes e do ponto de vista pedagógico, pois a profissionalização geral e compulsória da lei é a comprovação das dificuldades colocada para a escola pública e privada nacional. E assim, concluímos que a história da educação brasileira deve ser entendida como história de rupturas e de descontinuidade de ideias, propostas de práticas pedagógicas que sempre estão relacionadas a projetos políticos, casuístas ou sobre influências de teorias estrangeiras que não levam em conta as peculiaridades nacionais para serem aqui. E até a nossa próxima aula.